Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Os impostos, sempre os impostos de novo em cima da mesa. As autarquias querem alterar o orçamento para baixar o IMI. Por seu lado, o Ministro da Economia quer baixar o IRC para 10% e durante 10 anos e já no próximo ano para as empresas que decidam investir em Portugal pelo menos 3 milhões de euros. Para baixar imposto é preciso cortar na despesa, o que tarda em acontecer, ou relançar a economia, o que teima em não acontecer. É de orçamento, da sua execução, que vamos falar nesta Comissão Executiva, mas também do que pode mudar na regulação bancária na Europa, nesta segunda parte da Comissão Executiva. O Ministério da Economia quer reduzir o IRC para 10% no próximo ano. A proposta vai ser entregue à Troika em novembro e, se avançar, Portugal vai ter a taxa mais baixa da Europa. A notícia é avançada pela edição de hoje do Jornal de Negócios, que escreve que a medida é para vigorar durante 10 anos para novos investimentos acima de 3 a 5 milhões de euros. O objetivo é fazer crescer a economia e vencer as imposições da Troika, que têm prejudicado fortemente empresas e empreendedores. São convidados desta edição da Comissão Executiva João Caiado Guerreiro, Nelson Brito e também Jorge Lander Vaz. Agradeço aos três a vossa presença. João, começo por si para lhe perguntar, vamos começar por estas medidas e também enquadrar estas medidas naquilo que é a execução orçamental conhecida até setembro. Seria possível ou seria desejável, de facto, haver este choque fiscal para tentar trazer mais empresas para Portugal? Eu acho que é absolutamente desejável. É uma posição que eu tenho defendido e aqui tenho que fazer justiça, é meu irmão, mas tenho que lhe fazer justiça. É uma posição que o Tiago defende há muito tempo e defende esta ideia, entre outras. É muito bom se nós dermos um regime de tax holiday a determinados tipos de investimento, eu até diria quase a todos, mas todos é difícil porque a União Europeia provavelmente não aceitaria. Mas um regime de tax holiday é perfeitamente possível fazer. Agora há uma coisa que é um grande problema que Portugal tem aqui na área fiscal e que tem que ser falado. É que nós não somos credíveis nesta área. Nós sistematicamente alteramos as leis fiscais todos os anos. E isto não chega a dar o benefício agora. Como eu poderia dizer aos presidentes das câmaras que querem baixar o IMI, é uma ótima ideia os senhores baixarem o IMI. Mas não é baixar o IMI durante 2 anos e depois voltarem e mudarem a taxa e andarem aqui a mudar. É preciso que quem invista saiba que aquilo é para vigorar 10, 15, 20 anos. Porque os investidores investem a prazo. Portanto, o Ministro da Economia está de parabéns. A ideia é excelente. Quanto menos restritiva for, melhor. Foi, aliás, primeiro começando com 0 e depois passando para 10%, que a Irlanda começou o grande salto, não é? E o grande salto da Irlanda dá-se sobretudo por razões fiscais. A Irlanda continua com o IRC de 12,5%. Portanto, isto é ótimo marketing. Portugal, IRC 10% para qualquer investimento acima de 3 milhões de euros vai certamente ser bem sucedido. Agora, a questão é, nós temos que ser credíveis. Os 10 anos têm que ser para durar, não é vir a alterar as regras do jogo a meio do jogo. E esse é um problema decisivo. Portanto, a norma tem que ser feita assegurando muito claramente aos investidores que aquilo é para manter. Jorge Lander Vaz, obviamente parece uma boa medida, até porque são novas empresas que vêm para Portugal, mas a questão é que cria um fosso muito grande entre aquelas empresas que já estão em Portugal e que estão a atuar e as novas que acabam de entrar. Pois, eu não conheço ainda os termos dessa iniciativa, que realmente me parece bastante interessante. Inclusivamente pode ser aplicada a novos investimentos das empresas existentes. Ou seja, não apenas enfim, empresas que entram pela primeira vez no mercado nacional, no espaço geográfico de Portugal. E parece-me bem, parece muito bem, eu acho que isso só peca por se tornar tardio, não é? Porque essas medidas de incentivo ao investimento e ao emprego deviam arrancar quando o Governo arrancou, há um ano atrás, não é? Portanto, quando o Governo apostou na austeridade, devia ter apostado também nessas medidas talvez nós hoje estivéssemos numa situação um pouco melhor já. Provavelmente já alguns investimentos ou intenções de investimento, projetos de investimento já estariam elaborados e as intenções mais cedo se materializariam. Portanto, parece-me uma iniciativa. Agora, cria aqui uma diferença tributária, até a neutralidade fiscal que estas iniciativas devem ter, não é? Portanto, que pode criar alguma coisa, mas o Governo
quer dizer, é frequente, por exemplo, a criação de espaços de investimento com maior atratividade fiscal, inclusivamente regiões, espaços geográficos. Por exemplo, Sines, o Interland de Sines, podia se tornar numa zona franca industrial e atrair investimento e criar... Mas falta essa estratégia relativamente... Nós estamos a dormir. Olhamos para um país que é pequeno e ainda somos mais pequenos quando olhamos para o país. Não há essa capacidade. Exatamente. Ou seja, quer dizer, tem havido muita pequenez, quer dizer, não estamos à altura dos portugueses de 500, não é? Não, é isso a nossa... Nós estamos ainda, espero que venhamos a ter. Nelson, acrescento aqui a questão que o faz hoje manchete do Diário Económico. As autarquias querem baixar o IMI ou querem mudar o orçamento para poderem baixar o IMI. A questão também do modelo de financiamento das câmaras municipais, que está praticamente em todas as câmaras muito assente no IMI. Não há transações, não há compras e vendas de casas, não há, obviamente, também muita disponibilidade para que o imposto sobre as casas que já foram vendidas seja aumentado e por isso há aqui necessidade também de rever estes modelos de negócio. Mas não esquecendo, obviamente, a questão que há pouco estávamos a falar do IRC. Gostava só de começar pelo primeiro tema. Eu acho que em relação ao IRC, e eu tenho falado aqui várias semanas sobre o quarto pilar do acordo com a Troika e o desenvolvimento económico do país, fico contente, pelo menos, que em uma semana o Ministro da Economia tenha marcado mais presença que no último ano. Este é um ponto que eu gostava de destacar. Em uma semana conseguiu comunicar de uma forma mais assertiva do que em um ano. Não sei o que é que isso quererá dizer. Agora, o segundo aspecto, eu espero que esta medida não seja já muito tarde e espero que a medida seja realmente bastante mais abrangente e seja abrangente no ponto de ajudar as empresas que estão a lutar com as suas casas-mãe para ficarem em Portugal. Porque no último ano, de certeza absoluta que a confiança que o país perdeu fará com que muitas decisões de casas-mãe em relação a muitas empresas que operam em Portugal já tenha sido tomada de ou sair de Portugal ou diminuir o número de colaboradores que estão em Portugal com centralização noutras geografias. Portugal tem uma posição geográfica estratégica para a Europa e não tem conseguido aproveitar isso por falta de capacidade de olhar o mundo de uma forma cosmopolita e não olhar a aldeia. Eu espero que ainda venhamos a tempo de poder alterar, de poder gerar confiança. Os empresários e principalmente os líderes que operam empresas internacionais em Portugal estão numa fase muito importante da apresentação dos seus planos para o próximo ano e alguns deles para os seus planos estratégicos a 5 anos. E esta medida, caso se venha a confirmar, é importante que de uma vez por todas se conheça o que é que ela será, porque esta diminuição pode ser ainda alguma resta de esperança de algumas empresas que estão a querer sair de Portugal ainda conseguirem convencer as suas casas-mãe que vale a pena ficar em Portugal. Por isso, eu não tentava ser restritivo, não tentava dizer que isto é apenas aplicável, ligar o complicómetro. Nós ligamos sempre o complicómetro. Tem que ser simples, 10% para empresas que queiram manter o número de colaboradores que têm neste momento em Portugal e que se comprometam com o Estado a investir em Portugal nos próximos anos. Simples. Coisas simples, que seja fácil comunicar em 30 segundos de uma forma muito simples. E não ligar o complicómetro. Porque cada vez que nós ligamos o complicómetro é cada dia que nós perdemos 10, 12 empresas e cada dia que nós perdemos 1.000, 2.000 postos de trabalho. Ligando com o aspecto das câmaras municipais. Eu acho que isto está tudo ligado. Tem a ver com a pequenez, novamente, do mercado. A única forma que as câmaras municipais vão ter que alterar a sua forma para pagar os seus custos de estrutura é realmente passarmos de 300 câmaras para muito menos câmaras. É impossível, num país de 10 milhões de habitantes, termos 300 câmaras. É impossível. Seja pelo IMI, seja pelo IRS, seja pelas licenças, é impossível. Nós não temos dimensão, como país, de pagar os custos de estruturas que nós temos no poder municipal, nas freguesias, nas câmaras. Não temos país para isso. Não produzimos para isso. E estamos, por vezes, às vezes, a querer diminuir uma prestação social que é muito danosa para as pessoas e não enfrentando as coisas porque todos querem ser reis. Eu quero ser o rei da minha freguesia, eu quero ser o rei da minha Câmara Municipal e não há espaço. Nós não temos país para isso. Por isso eu espero que esta pressão que as câmaras estão a sentir se faça luz em algumas cabeças e que de uma vez por todas partimos para estruturas mais leves, estruturas mais ágeis, estruturas maiores, que seja possível continuar a disponibilizar a todos os portugueses serviços municipais de qualidade, até se calhar melhor e com menos dinheiro. É isto que eu espero.
João, por falar em complicómetro, de facto, nas câmaras não há muito também a tradição de haver serviços partilhados, estruturas partilhadas. Há alguns casos, obviamente, que marcam pela diferença. Mas, por exemplo, até no caso da dívida, faria sentido algumas câmaras empacotarem a dívida, tentarem-na colocar lá fora, apresentarem, de facto, essa possibilidade de financiamento de uma outra maneira, por exemplo? Pode fazer sentido. Agora, a gestão municipal em Portugal tem-se caracterizado no pós-25 de Abril por um crescimento sistemático do número de empregados e das despesas, por uma má ou muito má prestação de serviços aos munícipes. Eu, tirando a recolha do lixo e o facto de não asfaltarem as ruas, não me consigo lembrar do que é que a Câmara de Lisboa faz por mim. Julgo que qualquer lisboeta tem a mesma resposta. Agora sei que me cobra uma taxa de esgotos cada vez maior e um IMI elevadíssimo, mas o que ela faz por mim ainda não percebi. E julgo que a administração municipal, e em parte a central também, mas a administração municipal foi muito utilizada como agência de empregos, porque havia desemprego e em vez de se esperar que ou as pessoas queriam deixar de trabalhar no campo ou queriam deixar de trabalhar na indústria, porque o português típico gosta muito de fazer uns papelinhos sentado num escritório e, portanto, as empresas, isso nota-se, acontece nas grandes cidades, mas é muito evidente, nas grandes cidades é igual, mas é muito evidente nas pequenas terras, não é? Em que se foram criando postos de trabalho só para as pessoas trabalharem, não é? Portanto, você vai a uma Câmara Municipal, encontra os serviços e vê para lá uma quantidade enorme de gente. A Câmara é normalmente o maior empregador do Conselho, que é uma coisa estranha, porque além disso o Conselho ainda tem uma série de serviços da Administração Central, não é? É o maior empregador do Conselho porque era preciso ganhar eleições, para ganhar eleições era preciso haver emprego, havia algum dinheiro e tinha-se capacidade de reivindicação e iam-se aumentando os serviços. Eu concordo absolutamente com a ideia de fusão das câmaras municipais, concordo até por razões que têm só a ver com o ordenamento do território. As cidades cresceram muito, os meios de comunicação e as vias de comunicação são completamente diferentes e faz claramente sentido menos câmaras. Maiores em termos geográficos, não é? Com maior... Repare que em Lisboa só a confusão de negociações do Presidente da Câmara de Lisboa com o da Amadora, com o da Almada, com o de Vila Franca, com o de Cascais, quando isto é tudo uma enorme cidade, não é? Portanto, devia haver uma maneira de administrar isto conjuntamente. Mas para além disso, e esse é o grande problema da redução das câmaras, o grande problema não é passarmos de 308 presidentes de Câmara para 100. Isso é um problema, mas resolve-se. O grande problema é que isto vai tornar... As câmaras já estão cheias de funcionários redundantes, mas vai tornar então muito mais evidente as redundâncias das outras pessoas. E esse é que é o problema. Quer dizer, o problema é que quando nós falamos de fusões de serviços partilhados, de uma série de coisas, nós estamos a falar de despedimento de pessoas. Porque as ganhos de eficiência são assim que se fazem. Essas pessoas vão ter que arranjar outros empregos, vão ter que encontrar outras formas de viver. A médio e longo prazo isso criará mais riqueza, não é? Agora, no curto prazo, cria muita dor. E essa dor, até agora, nós não estivemos dispostos a fazê-lo. Quando as pessoas dizem vamos acabar com os cegos, o que estão a dizer é então vamos cortar naquilo que não faz falta. Não vamos cortar em todos, não vamos reduzir 10% ou X% o salário dos funcionários públicos todos, ou assim como as tabelas para atingir menos os menores rendimentos, vamos ver os que não fazem falta ou o que não faz falta e naquilo que não faz falta ou que não produz, vamos fechar. E isso é absolutamente brutal, isso é que é mesmo brutal do ponto de vista psicológico para um país, ao contrário de muitos outros países na União Europeia, onde as pessoas se habituaram que o emprego no Estado era vitalício e garantido para sempre. E tem sido, não é? Aliás, até parece que com salários garantidos, dada aquela decisão trágica do Tribunal Constitucional. Portanto, isso é muito, muito complicado. Mas essa é a grande discussão que temos que fazer. Quando nós dizemos que a grande discussão que temos que fazer é das funções do Estado, nem é uma grande discussão. Quer dizer, o problema não é definir que funções do Estado é que o Estado deve ocupar, porque isso mais ou menos há acordo, ou arranja-se acordo. O problema é fazer cessar contratos de trabalho. Às centenas, aos milhares, por uma série de coisas que não são necessárias, mas que existem. Se perpetuaram. E aqui eu julgo que esta reforma, que é a grande reforma que Portugal tem que fazer se queremos voltar a viver bem, tem que ser feita com o acordo dos 3 partidos do arco de governação.
O PS não se pode aliar e tem que haver um pacto do PS, do PSD e do CDS, mas certamente do PS e do PSD. Que Estado é que Portugal quer e que Estado é que pode pagar? Jorge Lander Vaz, que análise faz desta questão? Bem, esta questão é realmente uma questão emergente, ou seja, neste momento discute-se muito esta questão da despesa pública e do corte da despesa pública. E olha-se para os 600 mil funcionários públicos, achando que são demais. Se nós fizermos uma análise dos 27 países da União Europeia, Portugal está no número de funcionários em relação à dimensão dos países, está em baixo. Ou seja, eu vi ontem estive a consultar exatamente essas estatísticas e até fiquei surpreendido. Pensei que Portugal estava acima da média, que tinha mais funcionários públicos em média não, tem menos funcionários públicos. E esses funcionários públicos... Eu peço desculpa, não, mas João, somos como a Grécia. Desculpe, mas deixe-me concluir. São 600 mil funcionários públicos. E esses 600 mil funcionários públicos custam 23% do orçamento do Estado. Ou seja, o que é que estamos a falar? Não estamos a falar, digamos, a olhar, dizer assim, à despesa do Estado. Bem, despeçam-se funcionários públicos. Não é esse o caminho, não vejo que seja o caminho. Porque o Estado tem, pois, mais 47% de prestações sociais. E tem os negócios em cima do Estado que levaram o Estado à falência. Ou seja, PPPs, não sei o quê. E, por exemplo, falámos aqui do estímulo ao investimento. Os benefícios fiscais. Há empresas em Portugal que recebem muito mais de benefícios fiscais do que pagam de IRC. E, portanto, na prática tem uma taxa negativa de imposto. Tem taxa negativa de imposto. E esses benefícios financeiros e fiscais deviam ser canalizados para novos investimentos, para pequenas e médias empresas. Não é para as empresas que estão no mercado com comportamentos monopolísticos, controle de preços, rendas de toda a maneira efetiva. Ou seja, é desfocada a visão de olhar para a despesa do Estado e pensar nos funcionários públicos. Eu diria que é uma visão medíocre, muito medíocre. Até porque, em termos de despesa efetiva, também nós estamos... A despesa efetiva, comparativamente portanto, aos países, aos 27 da União Europeia, esses números também não está... Ou seja, repare-se, o governo de José Sócrates reduziu em 60 mil os funcionários públicos. Este governo já reduziu 40 mil. Ou seja, passámos de 700 mil para 600 mil. Portanto, a partir daqui, temos que ver se as funções do Estado... Eu concordo que é preciso racionalizar, continuar a racionalizar muita coisa. Não é essa a questão. Mas temos que pensar se as funções do Estado... Se vamos criar um problema de natureza social e político de tal ordem, que já é um problema, digamos, imenso, quando há outras realidades e a big picture não são os funcionários públicos. Não são os 600 mil funcionários públicos que custam 23% do orçamento do Estado, da despesa. Não é isso. É muita gente a enriquecer à conta do Estado e que levou o Estado à falência, que é outra história. E essa história é que não está contada e não está de cima da mesa. Nelson Brito, ainda temos tempo para, antes, nesta primeira parte, falarmos da execução orçamental. Os números que foram apresentados, de facto, revelam uma queda grande da receita fiscal, tal como se sabia. Que leituras é possível fazer para além desta? Rui, a ver, acho que com as medidas que foram tomadas, com os aumentos de impostos que foram tomados, acho que era mais do que esperado. Não se esperava era que o decréscimo em termos de receita fiscal fosse tão elevado. Sabia-se que poderia existir algumas chamadas almofadas em termos de despesa e essas vieram a aparecer, não são suficientes para o desvio brutal de receita fiscal que se deu. E perante a adversidade que estamos a enfrentar, mais uma vez, porque se calhar não se tem conseguido fazer tudo o que se tem feito, e se calhar concordo com o Jorge quando se fala em termos de redução de despesa, quer-se concentrar muito sempre o ónus na parte da diminuição de funcionários públicos, e temos todo um conjunto de outras despesas em termos de Orçamento Geral do Estado, incluindo a própria dívida, ao juro da dívida com que nós neste momento temos, que representa 9% atualmente do nosso PIB e vai ter uma tendência para aumentar, e que não se quer, e muitas vezes não se discute isso. Eu gostava apenas de alertar que o quarto pilar
do acordo com a Troika e a capacidade de desenvolvimento da economia tem sido uma das coisas menos trabalhadas. O Estado pode resolver, até podemos diminuir de 600 mil funcionários públicos, se calhar, para 200 ou 300, se fosse esse o caso. Não estou a dizer que essa é a solução. Agora, há aqui um ponto que nós não temos nos focado e que diariamente, se calhar, não merece a nossa atenção, que tem a ver com o desenvolvimento económico que o país tem e com o desenvolvimento que o país consegue ter em termos de líderes empresariais. E enquanto nós não tivermos, se calhar, uma capacidade maior de liderança, e quando nós não tivermos mais empresas, e em que os portugueses que temos não tenham inveja da performance de algumas delas, nós não vamos sair do momento em que nós estamos. Nós precisamos, realmente, de criar urgentemente e ter a capacidade de apoiar urgentemente mais empresas e os líderes empresariais criarem e saberem reestruturar as suas empresas como algumas já o conseguiram fazer no passado. Hoje nós tivemos à primeira hora da manhã a apresentação dos resultados da Jerónimo Martins. Foi uma empresa que passou por imensas dificuldades, com uma dívida altíssima, que teve que fazer escolhas no momento certo. Teve que sair de geografias como foi o Brasil, como foi a Inglaterra. Teve que vender marcas que eram marcas que ainda hoje são marcas do nosso imaginário, como uma água das pedras, que é categoria, nem sequer é marca, conseguiu ser categoria. E hoje tem 60% das suas vendas num país como a Polónia. Vai a caminho da sua terceira geografia, passou por momentos super difíceis, conseguiu encontrar uma equipa. Já não tem sede em Portugal. Tem uma dívida hoje, de 20% do total da dívida que teve no seu momento de crise, mas que tomou decisões difíceis. Nós podemos andar todos os dias a falar do Estado, mas enquanto nós não conseguirmos também passar a conversa para o que é que as empresas portuguesas, as poucas que ainda vamos ter, o que é que estão a fazer para se desenvolverem, que qualificações é que os seus líderes estão a ter, que equipas é que os seus líderes estão a contratar. Nós temos um desemprego jovem altamente qualificado na casa dos 36% de desemprego. O que é que nós, como empresas, estamos a conseguir pôr dentro das nossas empresas? Que conhecimento é que nós estamos a pôr dentro das nossas empresas que melhore a literacia que nós temos? 90% dos empresários em Portugal não têm educação superior. 90%. Quando é que nós conseguimos apanhar este talento que nós estamos todos os anos a lançar no mercado, que nós temos no mercado desempregado, para conseguir construir valor nas empresas? Nelson, nós estamos praticamente em cima do nosso tempo. João, uma nota breve sobre a execução Eu orçamental. primeiro não compro a ideia de que a culpa de Portugal estar mal é dos empresários. Isso é logo uma que eu não compro. E relativamente aos 100 mil funcionários públicos que temos a menos, eles passaram, continuam a custar ao orçamento, porque agora estão nas pensões. E depois também as coisas não se resolvem. Mas o que eu queria dizer era assim, relativamente à execução orçamental, a nossa receita fiscal caiu 4,7%. E vai continuar a cair. Porque nós chegámos a um ponto, e como agora não temos muito tempo, é assim, se um trabalhador não se puder apropriar de uma parte razoável do seu salário, ele provavelmente não vai trabalhar ou vai trabalhar para outras geografias. E uma empresa, se não o puder fazer, também vai para outras geografias. Eu concordo com tudo o que o Nelson disse relativamente à Jerónimo Martins. A holding de controle da Jerónimo Martins é que está na Holanda. E a maior atividade deles está na Polónia. E, portanto, eu não sei se a Jerónimo Martins ainda é uma empresa portuguesa. Aliás, o presidente do grupo, que é um homem que eu muito admiro, já disse várias vezes, a família é portuguesa, mas o grupo é internacional. Nós devíamos nos preocupar com estas coisas. Nós não vimos isto em Inglaterra, não vimos isto nos Estados Unidos, não vimos isto numa série de outros países. Portanto, nós devíamos ter uma grande preocupação de como é que vamos manter as empresas em Portugal, como é que vamos ter postos de trabalho qualificados em Portugal e como é que vamos ter postos de trabalho bem remunerados em Portugal. Jorge André Vaz. Bom, eu só para precisar, em relação aos negócios feitos sobre o Estado, nós temos, as PPPs são muito conhecidas, mas há muitos mais. O que o Estado paga de aluguer, de rendas, de imóveis, imóveis que estão em fundos de investimento imobiliário, que estão em fundos de pensões, que estão em SGPS, isentos de IMIs, isentos de toda a tributação, e o Estado paga fortunas de rendas sobre isso. Por exemplo, vamos ali ao Parque das Nações. Está ali um dispositivo da Justiça que está todo e que o Estado paga uma fortuna por aquilo, de renda. E aqueles edifícios estão isentos todos de IMI. Isto é um crime que se está a fazer. São estes negócios que arruinam o Estado. E é estes negócios que têm que vir ao de cima.
Não são os funcionários públicos. Muito bem, vamos falar da segunda parte desta Comissão Executiva de outros negócios bancários e também da supervisão bancária europeia. Uma breve pausa na Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já.